Boa noite, C3. Não precisava nem ter mais nada, né? Uau. Os juniores e adolescentes, eu tenho falado com o Ramon, né? E eles não têm vergonha, né? De falar de Jesus, né? E de convidar o amigo, e de insistir, de dizer que isso é verdade, que é a melhor coisa que ele pode ter para a sua vida. Às vezes a gente fica com vergonha, né? A gente vai falar de Jesus e a gente fica um pouco envergonhado, né? Mas as crianças não têm esse problema. Isso é muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. A gente vai dar continuidade à nossa série, As Bem-aventuranças. Eu vou ler desde o começo aqui, para que você possa se localizar, se você é a primeira vez que está vindo aqui. A gente está falando sobre o Sermão do Monte, que Jesus trouxe. Esse sermão se encontra lá em Mateus 5. Se você baixou o QR Code, você pode acompanhar toda a mensagem por lá também, tá? Então, Mateus 5, a partir do versículo 1, diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E hoje nós vamos falar sobre abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E comecei a pensar sobre a trajetória de Jesus aqui sobre a face da terra. E eu vi que ele foi um dos maiores pacificadores que existiu até então. E eu lembro, lendo a palavra de Deus, e você vê lá um momento onde Jesus, chegam os guardas para prenderem ele, e Pedro saca a espada e corta a orelha de um guarda. Vocês já ouviram? Já leram essa expressão na Bíblia e tal? E ele vai lá: não, cara, calma, pega a orelha do cara, coloca a orelha no lugar. Todo mundo fica meio assustado. E na verdade eu acho que os discípulos estavam esperando, né, que Jesus fosse vir, eles fossem entrar e dominar e tomar posse de novo da terra, do reino e tal. Só que não aconteceu isso. E Jesus foi para a cruz, e antes de morrer ali, estavam dividindo as roupas dele ali e tal. Ele vira e fala para Deus assim: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí você olha Jesus fazendo isso. Muitos de nós, ou quase todos, né, se tivesse o poder que Jesus tinha, de repente não teria tido as atitudes que ele teve, né? E isso lá na cruz foi algo assim que a gente lê hoje, parece simples, mas cara, ele virou e falou: Deus, não olha para esse erro, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. E aí Jesus diz que felizes, abençoados, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que estabelece a paz, né? Aquele que traz um tempo diferente, que traz um sossego, que traz a paz de Deus. A Bíblia fala sobre Shalom, a paz de Deus como Shalom, e tem um significado que não é só um tempo de calmaria, que não é só um tempo de mansidão, mas a palavra Shalom, ela vem da raiz Salam, que significa estar bem, estar completo, são e salvo. E aí a hora que você olha na raiz da palavra, você vê que a paz de Deus não é só um momento que você não está passando uma tribulação, que você não está passando uma dificuldade, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque as dificuldades a gente vai ter sempre. Sempre. Os desafios a gente vai ter sempre. E se a Bíblia cita que a gente precisa de pacificadores, que eu e você precisamos assumir como um pacificador, é porque existem conflitos.
existem conflitos. Nós somos um ser que constantemente está em conflito. Normalmente a gente está em conflito. Então a Bíblia diz que precisam se levantar pacificadores. Eu e você temos que fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus veio, teve um ministério aqui, subiu ao Pai, e agora essa continuidade somos eu e você que temos que fazer. E Deus, Ele conta comigo e com você para dar continuidade a isso. E uma das coisas que Ele fala é que eu e você temos que ser pacificadores. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre conflito. O conflito é algo que muitas vezes mexe com a gente. Mexe a circunstância, o momento adverso, a dificuldade. E aí gera na gente, essa dificuldade, essa circunstância, gera na gente alguns conflitos. E eu não sei você, mas o primeiro que eu gostaria de falar era o conflito com Deus. E vamos ler a história de um cara aqui. Vamos ler a história de um cara. Em Juízes 6:12, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão já ficou, né? Olha o que ele respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian, dos midianitas. O povo de Israel estava tendo uma dificuldade, eles invadiam as plantações e roubavam e tal. E nessa época ainda não existia reis em Israel. E Gideão, ele está chateado com Deus. Você já parou e se sentiu num conflito com Deus? Você fala: Deus, por que o Senhor me abandonou? E Deus é engraçado, cara, Deus é muito engraçado. Ele chega assim, poderoso guerreiro. Parece até engraçado, né? Mas ele fala isso. E aqui Gideão está chateado com Deus, está em conflito com Deus. Ele está chateado: Deus, o Senhor, cadê? Você está falando que mas cadê? O Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menor e o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Deus disse: Eu serei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu és e está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nós temos uma leve tendência a olhar para a circunstância que nós estamos passando. E essa circunstância nos leva ao primeiro conflito nosso, que é o conflito com Deus. Você já brigou com Deus? De coração, já questionou Ele? Sabe, chegou para: Pô, Deus, caramba, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que eu não estou enxergando a solução? Por que eu não estou enxergando o caminho? E esse conflito nos leva muitas vezes a isso, falar: Deus, onde você está? Você está comigo mesmo, Senhor? Você está comigo mesmo, Senhor? Não sei quantos conhecem a história de Gideão, que tem tiraram aquele filme dos 300 lá e tal, né? E foi isso mesmo. Gideão, com 300 homens, ele enfrentou 135 mil homens. Com 300 homens. E eles mataram, para eu não errar, 120 mil homens. É doideira, né? É doideira, né? Gideão colocou Deus à prova, pediu para fazer uns negócios diferentes lá, tinha que estar molhado, tinha que estar seco, tinha que estar não sei o que e tal. Ele fez isso. E Deus deu vitória para ele. E sarou esse conflito que ele tinha com Deus. Mas a gente continua nos nossos conflitos.
E muitas vezes a gente está em conflito consigo mesmo ou comigo mesmo que fala? Comigo mesmo. Muitas vezes você está em conflito com você mesmo. E aí acontece o que Gideão fez aqui, a gente começa por muitas vezes se vitimizar. Você já se vitimizou? Porque eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou o menor. O meu clã é o menor e menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Quando eu e você estamos em conflito conosco mesmo, a gente começa a se diminuir. A gente começa a tentar achar, não, eu não vou conseguir. Não tem solução, não dá, eu não vou conseguir. E aí a gente, se autodestrói. Você começa, não, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse, eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou realizar isso. E a gente acaba fazendo isso conosco mesmo, sei lá como é que fala isso, comigo mesmo, com nós mesmos, beleza. Eu vi o Rafa vindo aqui, né? Coisa mais linda, né, cara? Eu lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade na igreja também, meu pai me emprestou o paletó que ele casou, cara. Agora não precisa mais vir de paletó aqui, né? Isso já é um avanço, né? Então, cara, coisa mais linda. E ele falando, né, que lê algumas coisas e não entende. Eu fiquei pensando, até hoje eu leio algumas coisas e não entendo, então, eu falei, continua lendo aí. Mas voltando aqui, em Salmos 42, 11, o salmista diz assim: por que está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Deus. Tem uma esperança quando a gente está, em conflito com a gente mesmo. Colocar a nossa esperança em Deus. E cara, quanto antes a gente vencer isso é melhor. Eu quero contar a história de Moisés para vocês rapidamente. Moisés, ele acabou fugindo do Egito, vocês conhecem um pouco a história, ficou 40 anos lá no deserto e tal. E aí, ele estava um dia lá e pegou fogo numa árvore, ele levou um susto e tal. E aí Deus começou a falar com ele, falando que ele que seria o libertador do povo de Israel. Sabe aquela historinha de sair do Egito, abrir o mar vermelho e tal? Nós estamos um pouco antes disso. E aí, em Êxodo 3:11 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele já começa a se vitimizar. Não, eu não consigo, eu não tenho capacidade, Deus. O Senhor está escolhendo o cara errado, o Senhor não sabe o que o Senhor está escolhendo, o Senhor está escolhendo o cara errado. Pela segunda vez, Êxodo 4:1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Eu acho que Deus deve ter olhado assim, colocado a mão na cara, né? Moisés, eu estou com você. Ele pega lá o cajado, manda jogar no chão, vira uma cobra e tal, não sei o quê, bota a mão, vira lepra e tal. Deus dá algumas estratégias para ele e tal. E aí pela terceira vez, Moisés diz que não quer ir. Em Êxodo 4:10 diz assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Mais uma vez ele tenta se esquivar e sair, e não querer ir lá fazer o que ele precisa fazer. Deus, não, então pega teu irmão, chama lá teu irmão, ele vai falar por você, você fala para ele, ele fala lá diante do faraó. E pela quarta vez, em Êxodo 4:13 diz assim: respondeu-lhe porém Moisés: ah Senhor, eu peço-te que você envie outra pessoa, não eu, envie outra pessoa. Cara, quantas vezes eu e você, a gente se encaixa nessa história de Moisés? Eu e você, nós colocamos assim: eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de conseguir concretizar isso, eu nunca vou conseguir, eu não mereço isso, as coisas boas só acontecem para outras pessoas. Mas uma coisa que é impressionante, Deus ele é especialista em tornar uma pessoa improvável uma pessoa vitoriosa,
uma pessoa improvável, que não daria nada, e um grande vencedor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O conflito interno nos traz sempre um sentimento de derrota, mas a confiança depositada em Deus nos leva a experimentar novas realidades. Conflito, falta de paz. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Não é inútil. Sabe, o teu conflito interno diz que você não é capaz de fazer, mas a palavra de Deus diz que você é. E se a palavra de Deus diz que você é. Você pode, você consegue, você realiza. Tem o Romanos 8, o capítulo inteiro para mim, isso é eu falando, tá? Não é conclusão minha. Mas eu entendo que o capítulo 8 ele é um resumão de tudo o que Deus fez, o que Jesus fez. E eu amo muito esse capítulo de Romanos 8. E Romanos 8, 31, a partir do 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Cara, você é escolhido de Deus, não aceite nenhuma acusação. Não aceite nada que te rebaixe. Não aceite nada que te escravize. Não aceite nada que te coloque para baixo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe, você tem que declarar isso. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Na dificuldade, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E você tem que falar mais uma vez: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E de novo você fala: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Um relacionamento sincero com Deus nos ajuda nos nossos conflitos internos. Nos nossos conflitos internos. E aí, às vezes a gente acha que precisa de algo muito especial para falar com Deus. Precisa de algo assim muito, sei lá, tem que dar 3 passos para lá, fazer aqui e ali. Não. O relacionamento com Deus, quanto mais simples, mais sincero e mais leal, é o que basta. É o que basta. Quanto mais simples você se relacionar com Deus, é o que basta. Sabe, às vezes eu tinha uma época, eu achava que eu não sabia orar. Tinha, né, aquela pressão: mano, você não sabe orar. Não, você também não sabe orar. E a gente tinha uma pressão assim que a gente não sabia orar. E aí um dia, lendo Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então quando você não sabe o que falar, você não sabe o que orar, você não sabe como dizer, você não sabe como fazer, começa: Espírito Santo, fala por mim. Espírito Santo, interceda por mim. Acabamos de ler aqui que o próprio Jesus intercede por mim. Jesus, interceda por mim. Leve ao Pai a minha necessidade, leve ao Pai aquilo que eu preciso. Eu não sei como falar, eu não sei como orar, mas Espírito Santo, o Senhor sabe como fazer isso. Então leve a isso ao Pai. Um relacionamento sincero. Sabe, sincero. Sabe ficar pelado diante de Deus? Sabe quando você não tem mais nada? Está sem nada.
Um relacionamento sincero. Então nós falamos do conflito com Deus, conflito comigo mesmo. E agora eu gostaria de falar de conflito com outras pessoas. Muitas vezes na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade que a gente está inclusa, a gente tem muita dificuldade e geramos alguns conflitos. Vamos ter eleições esse ano. Se prepara para brigar aí com alguns familiares de novo aí. Para dar aquela esquentada no WhatsApp da família, né? Sabe, conflitos. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos relacionamentos são destruídos porque não sabem lidar com conflito. Não sabem lidar com a dificuldade. Não entende o que é ser um pacificador. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, o conflito vai fazer parte das nossas vidas. Enquanto eu e você estivermos aqui, vai fazer parte. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter desgaste, vai ter. Uma hora você está bem na família, mas o trabalho está ruim. Outra hora você está bem no trabalho, a família está dando um problema. Outra hora você está aqui, o meu filho está... O conflito vai fazer parte das nossas vidas. Não tem como escapar. A própria Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflição. Cara, você aceitou Jesus, está aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Desculpa, agora que eu vi que tem gente lá em cima, vou olhar para vocês também. Sabe, você aceitou Jesus, está tudo certo. A única diferença é que você sabe que você vai ser vitorioso. E que você tem a solução para esse conflito, para tudo, para qualquer coisa. Mas nós vamos ter conflito, nós vamos ter dificuldades. E aí eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre essa paz, esse shalom de Deus que a gente começou falando ali no começo. Como experimentar essa paz em nossos corações, como experimentar a paz de Deus. Em Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que eu e você também precisamos glorificar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você consegue ver que você trazer a paz, não é só trazer a paz, mas é você trazer uma solução. E a solução é a gente verdadeiramente se agarrar a essa esperança que está em Cristo Jesus. Relacionamento sincero com Deus. Sincero, como já falamos. E aí, Jesus? Bem hoje? Tranquilo? Aqui está ruim. Aqui está doendo. Aqui está difícil. Muitas vezes a gente gera um folclore assim, né? Sabe? Tenta, não sei, às vezes a gente tenta manipular Deus, né? A gente faz isso. Mas, cara, o teu relacionamento com Deus não vai ser estável e linear, não vai ser um negocinho. Não. Vai ser assim, você vai ter que chorar, você vai ter que chegar na presença dele, falar com ele e tal, trocar uma ideia. E nós vamos experimentar isso. Você tem que experimentar a vitória. Você tem que experimentar a liberdade que tem em Cristo Jesus, que nós recebemos em Cristo Jesus, através da morte dele na cruz e a ressurreição dele na cruz, te trouxe a liberdade para tudo. Por que eu tenho que me relacionar com Deus? Sabe, às vezes a gente fala, minhas orações não são respondidas, eu não sei o que acontece e tal. Tem uma frase que a gente fala, né, que você não vai ser bom naquilo que você faz pouco. A gente nunca vai ser bom em alguma coisa que a gente faz pouco. O Ali já está rindo, né, Ali? E é verdade. Cara, você quer ser bom no teu relacionamento com Deus? Faz muito. Faz muito. Nós precisamos disso. Nos relacionarmos com Deus. Estarmos na presença dEle. Sabe, está no carro.
Uma coisa que eu fiz já há 2 anos já, eu não ouço mais jornal no carro. Eu entro no carro, eu ligo a Bíblia e vou escutando a Bíblia. Porque eu ficava muito nervoso, né? A gente ouve um negócio, um comentário, você já chega no trabalho já pilhado, né? Eu falei, não, vou ouvir a Bíblia. Eu vou ouvir na Bíblia. Vou ouvir na Bíblia. E aí eu abdiquei. Até o pessoal às vezes pega carona comigo lá, entra no carro e já começa a Bíblia a falar lá. Então, sabe, vamos buscar, a gente, sabe, não tem uma fórmula mágica, não tem um negocinho mágico assim, você bota um pouquinho disso, faz um pouquinho daquilo, mais aqui, daí fechou, deu certo. Não, é relacionamento. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente entende, mais a gente muda, mais a gente conhece. Experimentar paz em nossas circunstâncias. Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E com Ele nós podemos vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós vamos ter dias difíceis, vamos ter dias de tristeza, vamos ter dias de angústia e dor. Em Salmos 30 o salmista diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as suas obras, eu que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Cara, se Deus abrir a porta, ninguém vai fechar. Quando Deus coloca uma porta na tua frente e te abre essa porta, entra para dentro, ninguém vai tirar isso de você. Por que ser um pacificador? Por que levar essa paz de Deus às pessoas? Por quê? Porque eu e você precisamos ser um pacificador. Eu acho que muitas vezes as pessoas precisam de respostas. Nós precisamos de respostas. Vira e mexe, a gente precisa de respostas. E muitas vezes Deus vai usar você para ser a resposta na vida da outra pessoa. Sabe, muitas vezes acontece isso. Eu posso ser a resposta para outra pessoa, você pode ser a resposta para outra pessoa. Só que você tem que entender que você tem que ser a resposta para outra pessoa. Para você ser a resposta para outra pessoa, você dá continuidade naquilo que Jesus fez. E você declara isso: eu quero ser a resposta de Deus para outras pessoas. E olha o que diz em 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você temos o objetivo de reconciliarmos as pessoas com Cristo. Muitas vezes as pessoas não entendem o que estão passando, o que precisam, qual que é a solução. Mas eu e você sabemos que a solução é Jesus. E esse ministério é nosso. Não vai cair um anjo do céu, esbarrar aqui e falar lá, ó, vim aqui dizer para você o que... Não. É através do nosso irmão. Esse ministério é nosso. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cara, esse versículo aqui é muito legal. É muito legal. Sabe, Deus, Ele conta conosco. A mensagem de esperança, a mensagem de paz, a mensagem de bem-estar está em nós, está dentro de cada um de nós. Quanto eu e vocês temos praticado essa mensagem? Em Provérbios 23 diz assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Sabe, eu e você somos a resposta para as pessoas. Nós precisamos conectar as pessoas a Deus. E esse papel não é só de um líder, não é só de um pastor, não é só de um... Não, é nosso. É nosso, é meu e seu. Jesus é o nosso maior exemplo.
nós devemos segui-lo. Sabe, a entrega dele, aquilo que ele fez, nos deu contato direto com Deus. Antigamente tinha que ser através de uma pessoa, atravessar um monte de cortina e tal, matar um bezerro, uma pomba, não sei lá, depende da pisada de bola que você deu. E hoje não. Hoje eu e você temos o mesmo acesso. A unção que está sobre a vida do Rômulo está sobre a sua vida. Só que você precisa crer nisso, acreditar nisso. Porque muitas vezes a gente traz algumas pessoas aqui que entenderam um pouco mais e manifestam mais a presença de Deus e tal, e é gostoso ouvir pessoas diferentes, ver Deus usando pessoas para falar com a gente e tal. Mas cara, Deus Ele quer usar você. Não se sinta incapaz. Não, mas você não sabe, eu sou muito pecador. Sabe? Jesus, Ele se tornou pecado por nós, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres do pecado. Ele deu um Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. E Ele fala com você. A mudança que o mundo precisa está em nós. Eu e você somos embaixadores de Cristo para levarmos a paz de Deus, para que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus, para que as pessoas possam experimentar verdadeiramente esse amor, essa mudança, essa alegria, essa satisfação, as vitórias. Uma arma que você tem na tua mão, forte, assim ó, animal, forte mesmo, assim, um negócio doido, a declaração. Cara, a declaração é a tua maior arma. Sabe, a declaração é algo assim doido, porque a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Tem poder, cara. Sabe, começa a declarar sobre as situações. Eu quando eu era novo, da idade do Rafa, assim, quantos anos o Rafa tem? 9, não, um pouquinho mais, com 13, assim, eu tinha muita dificuldade de estudar, eu era vagabundo mesmo, e eu peguei todo o vigor físico da minha mãe, assim, sabe? Ele apanhava todo dia. Na igreja, esses negócios legais que a gente faz aqui dos kids, né? Tem parquinho, tem negócio para rabiscar. Cara, eu tinha que ficar sentado na cadeira, não podia me mexer. Nos cultos, aqueles cultos curtos que tinha de 3 horas, assim, eu ficava lá, suando. Não podia me mexer já. Aquele beliscãozinho, né? Vocês receberam um beliscãozinho do pai e da mãe, assim? E eu tinha muita dificuldade com o colégio. Eu queria ser jogador de futebol, que é o nosso irmão lá. E aí eu meio que dei uma relaxada. Eu fiz a 7ª série 3 vezes. Eu reprovei 2 vezes, consegui fazer 3 vezes a 7ª série. E a Lavínia está na 7ª agora, né? Minha filha está na 7ª série. Ela não está ouvindo, né? Não está aí, né? Não, então não. E aí eu tive muita dificuldade. Minha mãe sempre sofreu muito comigo. Esse período de colégio ali e tal, eu sempre fui muito vagabundo mesmo e tal. E agora eu tenho minhas filhas, né? E eu falei, cara, Deus, eu tenho que mudar essa história. Elas não precisam passar pelo que eu passei. E todo dia à noite, quando eu vou dormir com elas, eu oro e declaro sobre a vida delas. Filha, você é muito inteligente. Lavínia, você é muito inteligente. Camila, você é muito inteligente. Você é a menina mais linda que eu conheço. Cara, usa essa arma, velho. Chega para o teu casamento, para tua esposa. Olha, o nosso casamento vai ser o melhor, ou é o melhor que a gente tem. Declara isso para tua esposa. Meu amor, você é a mais linda das mulheres aqui dessa igreja. Não estou mentindo, não, estou falando a verdade. Eu já estou preparando a noite, né? Sabe? A declaração é algo mais importante que você tem como arma. E você pode usar. Não é uma mandinga, não é um negócio assim que você vai falar e tal, Shazam e não sei o quê. Mas, cara, começa a declarar. Se a Bíblia diz que tem poder, então tem poder. E aí começa, eu declaro sobre a tua vida saúde em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida libertação em nome de Jesus. Você vai conseguir, filho, você vai conseguir, filha. Você vai conseguir, marido, você vai conseguir, esposa. Vai lá, faz, Jesus está com você, você consegue. Vamos lá, levanta mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Nós somos vitoriosos, não estamos vendo isso, mas a gente é. Você é vitorioso, você é vitorioso. Vamos ser vitoriosos. Vamos passar por cima de tudo.
Sobre o que você precisa declarar hoje, Vitória? Sobre o que você está precisando de paz hoje? Sobre o que você precisa declarar hoje? Sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre o seu casamento. Cara, abandona as palavras mentirosas, que o diabo ele coloca palavras mentirosas na nossa cabeça. Não vai dar certo. Teu casamento é um fracasso. Não vai dar certo. Não adianta. Ele não vai te escutar, ele não te escuta nunca. E você, esse marido meu aqui não escuta nunca nada. Sobre o que você precisa declarar paz, sobre o que você precisa declarar abundância, sobre o que você precisa declarar vitória. Abandone as palavras mentirosas. Declare que você é uma pessoa nova. Sabe, se você errou, a partir de amanhã eu não vou errar mais. Deus me ajuda, Senhor. Eu tenho dificuldade nisso aqui, me ajuda agora, Senhor. Eu não consigo fazer, isso aqui eu tenho muita dificuldade, me ajuda. Eu não venci hoje, mas vou vencer amanhã. E começa a declarar, nunca diga que, eu não vou conseguir. Não, você consegue, você pode, declare. Sabe, o erro não define quem você é. A doença não define quem você é. O momento difícil que você está passando não define quem você é. A palavra de Deus define quem você é. E ela diz que você é mais do que vencedor. Uau! A gente precisa começar a acreditar nisso. A gente precisa começar a acreditar que a palavra de Deus, ela é mais verdade daquilo que a gente imagina. E essa paz poderosa, esse shalom de Deus, a gente precisa começar a viver ele de verdade. E eu não estou falando para você que é fácil e que eu já sei. Não estou dizendo isso. Eu ainda tenho meus desafios. Muitos desafios. Mas a Bíblia dá esperança para a gente. E ela diz como fazer. Você é vencedor. A paz de Cristo está sobre a tua vida. Você pode, você consegue. Eu posso ter uma vida abundante. Eu posso ter saúde. Eu posso ter a minha família restaurada. Eu posso ter a paz de Cristo na minha vida. A paz que é completa. Sabe, por muitos anos você vai, em algum momento da sua vida, enfrentar problemas graves, problemas difíceis, que você vai olhar assim e falar, cara, não tem como. E aí Deus prepara pessoas para nos ajudar. Sabe, o papel da igreja, o papel do Connect, o papel do líder, o papel do pastor, é nos ajudar, é nos conduzir a essas declarações, a esse tipo de declaração. E eu queria fazer uma oração com vocês. Quero ter 2 momentos ainda. Eu quero que você nessa noite verdadeiramente declare sobre a tua vida a paz de Cristo. Sabe, seja pacificador da tua própria casa, da tua própria vida. Restaure o seu relacionamento com Deus. Sabe, comece a acreditar que Jesus é poderoso mesmo como a palavra de Deus diz. Eu queria que você fechasse seus olhos. E nesse primeiro momento, eu queria falar um pouquinho sobre Jesus. Cara, esse cara é um cara fantástico. Fique com seus olhos fechados. E eu quero dizer para você que Jesus, aquilo que Ele fez lá na cruz, morrer e ressuscitar, foi para nos dar esperança, foi para nos dar salvação, foi para nos dar eternidade. Sabe, porque daqui 50, 60, 70 anos a sua vida vai acabar. Se Jesus não voltar, a sua vida vai acabar, você vai morrer. E depois que você morrer, você vai para onde? E Jesus, Ele nos dá essa esperança de onde nós vamos estar. E a palavra de Deus diz que eu e você podemos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E dizer, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, me ajudando, me dando esperança, me dando salvação. E como que a gente faz isso? Declarando que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Se você nunca declarou que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, levante uma das suas mãos, que a gente quer orar por você. Se você nunca fez isso, e quer nessa noite declarar, Jesus, eu quero essa paz, eu quero essa liberdade, levante uma das suas mãos. Que Jesus, Ele nos completa. Jesus, Ele nos enche.
Jesus, Ele é a nossa satisfação. E eu quero nesse momento também ter um momento de oração. A gente vai estar cantando uma música aqui. E eu queria que você, junto comigo, declarasse. E eu quero falar e eu quero que você repita. E aí depois nós vamos ter mais um louvor para encerrar. Sabe quando você está cantando aqui, você está falando aquelas letras, sabe, são declarações. E você tem que acreditar nisso que você está cantando. Você precisa começar a acreditar mais naquilo que a gente canta, naquilo que você fala. Fique de pé por um instante. E eu vou falar algumas palavras, você vai repetir, e aí nós vamos orar junto. E eu quero que você ore pela tua família, que você ore pelos desafios que você está enfrentando, que você ore por tudo aquilo que você precisa declarar vida, declarar vitória, declarar abundância. Então repita assim comigo, mas sabe, com força mesmo, com vontade, dizendo que nem eu estou empolgado aqui agora. Seja empolgado também, diga assim: eu posso ter uma vida abundante. Eu posso ter saúde. Eu posso ter a minha família restaurada. Eu posso ter a paz de Cristo em minha vida. A paz que é completa. Glória a Deus. Feche seus olhos e ore comigo assim: Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo teu poder que atua nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de verdade, um Deus que atua, um Deus que nos ajuda, um Deus que está conosco presente mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de angústia, de dor, de doença. O Senhor sempre está conosco. E eu quero declarar uma palavra de poder sobre cada um que está aqui nessa noite. Pai, vai de socorro, Senhor, à aflição do meu irmão. Vai de socorro, Senhor, aquilo que ele precisa receber vida nessa noite, aquilo que ele precisa receber vitória nessa noite. Eu declaro sobre a vida dele um novo tempo. Eu declaro sobre essa casa um novo tempo. Pai, eu declaro casamentos restaurados. Eu declaro filhos, Senhor, restaurados. Eu declaro, Senhor, maridos restaurados, mulheres restauradas. Pai, nós declaramos o teu poder atuando nas famílias, Senhor, porque nós sabemos que a família é a base da nossa igreja. Nós sabemos que a família é a base cristã, e nós declaramos bênção sobre as famílias aqui da nossa igreja agora em nome de Jesus. Pai, por gentileza, nós não aceitamos a doença, nós não aceitamos a enfermidade, e nós colocamos por terra agora qualquer enfermidade que você possa estar no seu corpo. Agora nós declaramos cura sobre a tua vida. Começa você a falar: eu declaro cura sobre a minha vida, eu declaro cura sobre a minha vida, eu declaro cura sobre a minha vida, eu não aceito essa enfermidade. E você começa a se declarar agora: eu sou mais do que vencedor. Essa enfermidade não pertence a mim, e eu me sinto curado em nome de Jesus. E eu declaro você curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós vamos sair motivados daqui, Senhor. Pai, nós vamos sair daqui declarando hoje vitória. Nós vamos sair daqui declarando hoje saúde. Nós vamos sair daqui hoje declarando que nós queremos essa paz que é completa. Que mesmo nos momentos difíceis, nós somos... Pai, nós recebemos as vitórias. Pai, eu te agradeço. Eu te peço uma semana poderosa na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.